Estivemos presentes junto com o Pimenta Neves, casos violentos e que às vezes envolve até uma sociedade, uma casta da sociedade. O policial tem que estar preparado não só para uma situação no dia a dia corriqueira, mas também a esses casos temos que ter um comportamento especial para esse tipo de abordagem. Recebemos no cartão de visita de hoje o delegado da Divisão de Capturas, Valdomiro Pompiani Milanese. Com larga experiência na polícia, Milanese é filho de um fotógrafo policial em Botucatu. Foi jogador de basquete na Faculdade de Direito e, desde 89, é delegado de polícia. Durante o tempo que atuou na DISE, que é a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, aprendeu que o combate às drogas passa por uma boa educação. Agora, Milanese tem o desafio de encarar a divisão de capturas, que conta com aproximadamente 110 mil mandados de prisão. Entre eles, alguns casos famosos como Pimenta Neves, Roger Abdelmaci, o pagodeiro Evandro, muitos que você já conhece. Mas como é passar por tantas experiências na polícia? O que falta aos policiais brasileiros? E qual o perfil do futuro policial? Como é participar de prisões com grande repercussão na mídia? Doutor Milanese, como é participar desses grandes casos de repercussão na mídia? Eu acho que é um desafio para todo policial. Quando você entra na polícia, o policial jovem sempre tem aquela ideia que primeiro vai ter um confronto armado, né? Isso já é dentro da própria formação até da própria Academia da Polícia Civil. E também nesses casos que existem hoje, graças à mídia, à imprensa, à divulgação. E eu acho que é importante para todo policial ter essa história a contar, não só no seu currículo físico, mas também para toda a sua família, né? Você mostrar o que você foi dentro de uma profissão que hoje o profissional com 30 anos ou até 70 anos de idade, ele aposenta. É verdade que quando o senhor assumiu a delegacia, existia um número muito alto de pessoas que já tinham morrido, é verdade? Quase 3 mil pessoas que já tinham morrido? Todo mandado de prisão é expedido pelo Poder Judiciário, é encaminhado à Polícia Civil, que faz o seu cadastro no sistema eletrônico, e nós recebemos depois esse mandado de prisão para arquivo físico. E nós, confrontando o nosso arquivo físico com o eletrônico, nós constatamos que havia pessoas que já indicavam ela estar já no sistema eletrônico como falecidas e que ainda estavam com a ordem de prisão. Então, prenderam uma pessoa que já estava morta. E outros casos que a própria lei hoje não determina mais a prisão. No caso de depositário infiel, nós temos também casos de pessoas que o mandado de prisão já não tem mais a validade. Então, esse é o nosso desafio dentro da divisão. E qual é a prioridade para a prisão dessas pessoas, doutor Milanese? Primeiro fazer esse saneamento para que nós chegarmos ao número real dos mandados de prisão a cumprir. E nós estamos priorizando no seguinte fato: nós tratamos o crime, então nós escolhemos, por exemplo, o crime contra a violência sexual, desses que nós realizamos a relação, retiramos aqueles que já estão com seu prazo de validade, ou que de alguma forma a pessoa já está presa e que ainda no sistema está ainda de uma forma errada. Então nós vamos tratando e fazendo o nosso trabalho de polícia. A média hoje é em torno de 200 policiais presos por nós há um mês só na nossa divisão aqui em São Paulo. E tem prisões que são midiáticas, por exemplo, o jornalista Pimenta Neves, quando foi preso, olha só que curiosidade, ele pediu para levar 3 livros, um de Shakespeare, Vigiar e Punir, do filósofo francês Michel Foucault, e O Deus Selvagem, que é um estudo de suicídio. Como é que ele lidar com essas situações, doutor Milanese? A prisão, nós estivemos presentes junto com o Pimenta Neves. Eu acho que a polícia, como a gente tem notícia de casos que realmente a mídia faz presente, então, casos violentos e que às vezes envolve até uma sociedade, uma casta da sociedade, e faz com que tenha essa publicidade maior. Então, o policial tem que estar preparado não só para uma situação no dia a dia corriqueira, mas também a esses casos que não que precise de um tratamento especial, mas temos que ter um comportamento especial para esse tipo de abordagem. Nós, quando vamos fazer uma prisão de uma pessoa que deve uma pensão alimentícia por falta de pagamento, é diferente daquele marginal que é um criminoso que eventualmente possa estar armado, diferente daquele pai de família.
Então, nós temos que o policial estar preparado para essas situações, inclusive a questão de pessoas que estão na mídia ou que têm uma repercussão maior. Doutor Milanese, o senhor acha que pelo Pimenta Neves ser uma pessoa inteligente, um jornalista, ele pode manipular a opinião pública de alguma forma, até prejudicando o trabalho da polícia? O que o senhor acha disso? No caso do Pimenta Neves, na realidade, a polícia ela agiu agora recentemente apenas no cumprimento do mandado de prisão. Nós tínhamos o conhecimento que o processo de recurso estava no Supremo Tribunal Federal e foi julgado e decretado a recolha, vamos dizer assim, a carceragem. A polícia faz o trabalho de investigação, apresenta as provas até o Ministério Público, que faz a denúncia num processo e coloca ao Poder Judiciário a sua decisão. Infelizmente, nós temos alguns entraves dentro da legislação que permite que, às vezes, as pessoas envolvidas em crime tenham a liberdade antecipada, até antes mesmo do seu julgamento, e faz com que essas pessoas depois, elas sabendo da sua decretação de prisão, a seu retorno à carceragem, ela permaneça foragido. E às vezes é essa dificuldade que nós encontramos depois no trabalho de polícia. A polícia ela faz o seu trabalho inicial, apresenta e às vezes a pessoa tem a sua liberdade e ela percebendo que vai ser presa, ela começa a ficar foragida, como são os casos aí emblemáticos que nós temos no dia a dia. O senhor trabalhou também 5 meses na Delegacia de Roubos a Condomínios. Como é que é trabalhar nesse segmento? E todo mundo acha que os condomínios são verdadeiras ilhas, né, de segurança. Como é que é trabalhar nesse setor? Na divisão de crimes contra o patrimônio do DEIC, nós designamos uma delegacia para tratar sobre crime de roubo a condomínio, que à época estava havendo uma incidência muito grande, principalmente na questão de arrastão. Isso começou em que ano, mais ou menos? 2009. 2009. O que é importante frisar, que eu acho que não é porque nós estamos num condomínio que a segurança é plena apenas com questão particular. É importante a gente sempre frisar que nós temos que nos relacionar dentro do prédio. Às vezes, as facilidades que são apresentadas ao ingresso da pessoa, do marginal, dentro do condomínio, são proporcionadas, às vezes, por pessoas que moram no próprio condomínio. Isso a gente está falando de condomínios de prédios, é isso? Exato. Então, às vezes, você, no cuidado de perder no controle remoto, não comunica ao próprio condomínio, ou o condomínio, ao saber, não faz a troca de segredo, ou até a mesma seleção de funcionários, ou as pessoas que participam no dia a dia. Então, nós temos que ter todo esse cuidado. Não depende só da segurança, polícia, mas também de segurança do próprio condomínio. As regras dos condomínios, às vezes, são excelentes, mas são os próprios condomínios que não a praticam ou não a obedecem. Então, acho que nós temos que ter, sempre que eu falo, importante dentro de segurança pública, integração. Integração das ações e integração das informações. Informações, a polícia se apresentar e vice-versa, o condomínio, para que troque essa relação de informações, tenha essa interação do que possa orientar e prevenir, e da mesma forma o condomínio com os seus moradores, fazendo reuniões esclarecedoras para que se evite a prática de crime. É um trabalho em conjunto, né? Moradores e polícia, sim, não é? Essa é a intenção. Depois que teve essa iniciativa dessa delegacia e a parceria da Polícia Militar, houve a diminuição e agora, recentemente, houve novamente uma incidência de roubo a condomínio. Justamente a gente percebe dentro do crime a questão de mudança de comportamento, dependendo da área em que esses indivíduos praticam, a determinado crime, roubo a veículo, roubo a carga, posteriormente roubo a banco e aí retorna novamente, por exemplo, a roubo a condomínio. Então, a polícia tem que estar sempre acompanhando para verificar o que está acontecendo naquela área para fazer um trabalho de inteligência. Agora eu vou falar de um assunto que é bem delicado, quando se fala de jovens, né? Isso inclui famílias e tal. Tem sido recorrente problemas na Universidade de São Paulo entre estudantes e policiais. Como é que o senhor vê essa constante briga entre estudantes e policiais? Isso é uma coisa que já vem de algum tempo, né, doutor Milanese? E aí? Primeiro que a polícia, ela cumpre o que a lei determina, né? Qualquer ação fora do parâmetro da legalidade, o policial estará cometendo um crime de abuso de poder. Então, os confrontos, eventualmente hoje caracterizados, muito mais no descumprimento de regras, sejam elas internas da própria USP ou da nossa norma geral, seja ela penal ou constitucional, por parte dos estudantes. Eu acho que, primeiro, o policial, eu fui aluno
né? Eu fui aluno da rede pública, faculdade de rede pública, e sempre cumpri com os meus deveres institucionais enquanto aluno e também os meus deveres com relação à nossa norma constitucional. Eu acho que o que tem que ter é justamente um diálogo. Eu repito novamente, a questão de integração. Eu tenho que me apresentar aos jovens como instituição pública, polícia, no caso, e os jovens se apresentar a nós para ver quais são as dificuldades. Quando nós falamos em questão, olha, o indivíduo está ali praticando um pequeno delito, eventualmente do que foi noticiado. Só que atrás desse pequeno delito nós temos outras circunstâncias que podem ser agravadas. Você está utilizando de um cigarro de substância entorpecente, nós temos atrás um traficante, e atrás desse traficante nós temos um concorrente a ele. Então, nós podemos ter confrontos de quadrilhas. Então, não é só uma questão pessoal, individual de um ou dois estudantes. Nós temos que pensar no grupo, na sociedade. E qual é a imagem da polícia para o senhor? A imagem da polícia? Legalista. Nessa situação? Legalista, cumpridora da sua obrigação, diferentemente da questão da irregularidade praticada pelo terceiro, seja ele o estudante ou não. Nós temos um mural e nessa semana a frase do filósofo francês Michel Foucault. As luzes que descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas. Qual é a sua opinião a respeito dessa frase, doutor Milanese? Eu só discordo do inventário. Eu acho que quando você fala em liberdade, ele está automaticamente incluído a questão da restrição, vamos dizer assim. Eu acho que aí justamente o caso que nós estamos comentando da USP. São regras. Todo excesso, seja ele repressivo ou de liberdade, nós vamos pagar muito caro. Nós, na época que tivemos a norma que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio dando a falsa noção àquele adolescente infrator que tudo poderia fazer e a polícia, cumprindo o seu dever, nada poderia, nós tivemos um aumento no índice de infrações praticadas pelo jovem. Então, nós temos que cumprir regras, sejam elas dentro do estrito dever legal e observar essa liberdade, o quanto eu não estou ofendendo o terceiro que tem a sua obrigação e o seu dever também ali cumprir. Agora tem uma pergunta até pessoal, né? Como é que o senhor vê, como pai de um garoto de 11 anos, essa violência toda? Como é que o senhor imagina o futuro do seu filho num país tão desigual e tão violento? Mas isso só daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá? Vale lembrar que o cartão de visita tem o apoio da Dentifix e da Formato Design. Até já! Estamos de volta com o cartão de visita do delegado da Divisão de Capturas, Valdomiro Pompiani Milanese. Bom, eu deixei a pergunta no último bloco. O senhor é pai de um garoto de 11 anos. É claro, além das outras preocupações, a sua função faz com que o senhor veja tanta coisa ruim de perto. Como é que educar nesse mundo tão violento hoje e ainda cumprindo a sua função como delegado? Conta um pouquinho para a gente esse lado da sua vida, doutor Milanese. Primeiro, eu acho que isso é esperança, né? Juventude é esperança. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter sido delegado de polícia, porque é uma carreira que, vamos dizer, eu vejo de A a Z dentro de um plantão. O delegado tem essa oportunidade de lidar com todos os níveis, com todos os tipos de situações emocionais, a questão do crime e tudo mais. Eu vejo como esperança e sempre reputo aquela questão que eu não falava da delegacia de entorpecente. Se eu tiver um ente superior em quem acreditar, ou seja, não estou falando em religião, mas um ente superior que possa nos iluminar e que eu tenha essa fé. Se eu falar em educação, que na realidade não é a educação que eu estou falando da melhor escola, estou falando da educação em que dá os conceitos de sociedade, de convivência. Paizão, como é que é? Brincalhão? Leva o filho para jogar futebol? Hoje a parte é muito mais eletrônica, né? Então tem os jogos de videogame, mas a gente participa. Joga junto. Ele gosta muito de fazer leitura de livros. Eu li recentemente com ele O Príncipe, então a gente participa junto dessas atividades. E eu acho que a esperança é justamente essa, acreditar que no dia seguinte vai ser melhor, seja no Brasil, seja no mundo. E a relação com seu pai, como é que era? Era assim, próxima também? Seu pai também era policial, né? Ele foi policial. Eu vejo no meu pai o trabalho, né? Eu o conheci trabalhando, então acho que todo o filho conhece o pai trabalhando. Foi o seu incentivo, então, para entrar na polícia? Com certeza. Me espelhei muito no trabalho dele, além de ser fotógrafo, mas trabalhava dentro da instituição policial, da Polícia Civil, fazendo outras atividades que é inerente no dia a dia.
O senhor acha que trabalhar na polícia deixa a pessoa embrutecida? O senhor se acha uma pessoa embrutecida? Não, eu acho que aí qualquer profissão, como eu disse, se você não tiver o respaldo da família, da educação e desse ente superior, eu acho que qualquer profissão você vai ter essa pessoa diferenciada. Mas se você teve essa base familiar, com certeza você vai se emocionar no dia a dia, com ocorrências, com pessoas, seja qual for a natureza. O senhor trabalhou em muitos casos que tiveram destaque na mídia, certo? Sim. Isso causa algum desconforto por ciúme dentro da polícia? Existiu isso quando o senhor atuou nesses casos específicos? Nós somos os seres humanos, né? A vaidade, ela ultrapassa os cargos e as profissões. Então, eu já tive problemas relacionados a essa situação, mas eu, como disse, eu sou comprometido, eu tive o compromisso quando assumi a carreira de delegado e comprometido a cada dia na minha função. Eu acordo pensando o que eu vou fazer naquele dia em benefício da sociedade, trabalhando pela polícia. Eu acho que o senhor se lembra bem do caso do pagodeiro Evandro, né? Foi um caso muito comentado, procurado pela polícia. Vamos dar uma relembrada. Ele era acusado de matar a ex-namorada. O promotor, Rodrigo Merli Antunes, afirmou que procurou a polícia para prender o acusado ou até mesmo monitorar. E quando ele reapareceu, ele estava protegido pela lei. Ele estava protegido por estar em período eleitoral. Mas recebeu como resposta que a missão era impossível. Doutor Milanese, as nossas leis é que são falhas? Eu acredito o seguinte, que na verdade o que nós temos que fazer dentro do Brasil é gestão pública em todos os poderes, seja o judiciário, seja o legislativo e seja o executivo. O legislativo é quem provoca essas leis, vamos dizer assim, e faz com que as autoridades sejam limitadas no trabalho, às vezes, por exemplo, no caso da polícia. Um exemplo clássico foi esse mesmo do Evandro, gravíssimo fato praticado por ele, até então indicado como sendo o autor, e outras questões. Hoje, por exemplo, na divisão de capturas, quando nós vamos fazer uma representação para interceptação telefônica de uma pessoa que é foragida, a lei não nos permite. Então, por curiosidade, a lei permite, enquanto ele é investigado, enquanto ele é um suspeito, fazer essa interceptação telefônica, mas não me permite quando ele está foragido. Ou seja, a pessoa, eu tenho que localizá-la para apresentar à justiça. Então, eu posso o menos e não posso o mais que ele já quando ele está foragido. Então, eu acho que essa gestão que eu falei, pública, né, nesses poderes, é justamente isso. Os nossos legisladores não são pessoas que estão na prática do judiciário ou na prática, eventualmente, da polícia. E, às vezes, falta essa questão deles analisar o que vai ser eficiente ou não para a polícia. Exatamente. Coisa do dia a dia mesmo. Exatamente. O que dificulta, às vezes, o trabalho da polícia e dá essa sensação à sociedade de impunidade. Não é que a polícia não prende, não é que o Poder Judiciário não cumpriu, mas sim porque a lei assim estipulou. Então, se nós fizermos gestão pública em todos esses poderes, em todas as ações, com certeza nós seremos um país muito melhor, com certeza 100%. O que emociona o delegado Milanese? O que faz o senhor chorar? Tudo. Eu acho que, eu falei, eu tenho o berço e esse berço mostra o que nós tivemos em família, né? Então, são as ações de ver, às vezes, uma vítima de lesão corporal. Eu tive caso de, eventualmente, pegar um motorista preso em ferragens e eu ver essa pessoa falecer à minha frente e eu não poder fazer nada. Então, eu acho que é difícil, como eu disse, nós não somos seres humanos, né? Então, isso marca bastante no dia a dia nosso. Apesar de ter ali o poder nas mãos, fica impotente diante de uma situação como essa, né? Você pode ter a melhor arma do mundo policial, se ele não tiver apenas uma agulha para poder salvar uma pessoa ali na tua frente. Então, eu acho que esse dia a dia faz com que o policial vai se aprimorando, vai sentindo que realmente é a realidade. Por isso que eu agradeço de ser o delegado de polícia, porque eu tenho essa oportunidade, diferentemente de outras profissões. E agora, a última pergunta do programa, eu quero saber para quem o doutor Milanese entrega o seu cartão de visita. Eu entrego a vários. Então, primeiro a Deus, por tudo que Ele me faz. Eu hoje estou como delegado da divisão de capturas. Hoje eu tenho a minha classe de delegado especial, graças a Deus, e graças aos meus pais, graças à minha esposa, ao meu filho, ao meu sogro e sogra. Família. Deus e família. Deus e família, repito novamente aquilo que eu falei. E a nossa educação.
Delegado de polícia, um homem que dedica a maior parte do seu tempo à captura de marginais e à solução de crimes. Um homem sério, mas um pai capaz de fazer as mais diversas brincadeiras e mudar a expressão ao falar do filho de 11 anos. Enfim, é um ser humano com vontade de solucionar as mazelas da sociedade. Recebemos hoje no cartão de visita o delegado Valdomiro Milanese. Boa noite, até a próxima semana. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.